Graças a paz, meus irmãos, tudo bom? Vamos lá, vamos seguir a nossa leitura. Hoje eu vou estar lendo o capítulo 3 de João, tá? Na última leitura nós lemos o capítulo de número 2, obviamente, mas nós vimos aqui que Jesus agora ele está em Jerusalém. Deixa eu pegar o mapa aqui, até para você se sintonizar comigo, tá? Porque ele purifica o templo, então ele está em Jerusalém, tá? Como eu falei, não dá para poder se apegar exatamente a essa cronologia de João, porque pode ser que alguns eventos aconteceram de forma distinta. Mas agora, então, enquanto Jesus purifica o templo, ele faz aqui, tá bom? Na Judéia, tá bom? Aqui agora, o que nós vamos ver é uma um momento em que Jesus ele ele é abordado aqui ele é abordado aqui em João 3, por exemplo. A Bíblia vai dizer que vai começar dizendo assim, olha, havia um fariseu chamado Nicodemos, tá? Como eu já falei para vocês, um fariseu ele é como se fosse um segmento da religião, da religião dos judeus, tá? Ah, monoteísta, tá? Mas em tudo eles tinham a sua forma específica de interpretar algumas coisas e havia outra ala, por exemplo, outro segmento que entendia diferente. Por exemplo, a principal diferença citada, né, com relação a espíritos, anjos e com relação à ressurreição. Então, os fariseus acreditavam em espíritos ou em anjos, tá? E em ressurreição, e os saduceus não, tá? Mas a maior e mais frequente linha citada são os fariseus. Nós temos muito costume de associar o farisaísmo à hipocrisia, porque Jesus repreendeu muitas das vezes eles por causa da hipocrisia deles. Mas eu queria chamar a sua atenção para entender que era um grupo de pessoas religiosas e que se dedicavam muito às coisas do judaísmo, as coisas da lei judaica também, não somente a questão religiosa, tá? Mas a questão também cívica, tá? do judaísmo. Porém, eles eram muito dedicados a essa questão da fé deles, tá bom? Então havia um homem, um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade. Isso aqui é importante, então, porque nós vamos ver que, além dele ser um fariseu, ele era uma autoridade dos fariseus, tá? Ele era uma autoridade dos fariseus. E vai dizer assim, olha, entre os judeus, tá? Então ele é uma autoridade dos judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse. Então, nós podemos nos perguntar, ele foi para Jesus à noite, tá? E disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, aqui nós já sabemos então que Nicodemos percebeu e viu que Jesus, ele já estava curando, tá? Como vai dizer lá no capítulo de número 2. Jesus já estava curando e dando sinais constantemente. Então, ele já percebeu que esse Jesus era diferente, tá? Então, aqui ele vai dizer, olha, dá para saber que você ensina da parte de Deus. Mas preste bem atenção, ele chama Jesus de mestre, tá? Em outras traduções vai chamar de rabi, tá? Então, ele era um mestre, Jesus era mestre, reconhecido aqui da parte de Deus, pois ninguém pode ensinar, realizar milagres, milagrosos que ele está fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, isso é certo. Ele já reconhece que Jesus. Mas por que ele foi à noite, tá? Isso aqui, depois, mais para frente, você vai perceber que esse Nicodemos aqui, ele vai à noite justamente porque ele vai escondido, tá? Preste bem atenção, ele é líder, ele é autoridade entre os judeus. Ele não poderia ser visto com Jesus, que para os judeus, ou boa parte dos judeus, Jesus era um herege, era um
um rebelde. Então ele não poderia ser visto de forma nenhuma com esse Jesus. Por que ele então vai à noite? Para conhecer Jesus às escondidas, tá? Uma boa série que retrata essa cena é o The Chosen. Mostra isso aqui de forma bem interessante, ele vai escondido. E Nicodemos, ele segue a Jesus, mas não publicamente, tá? Ele vai servir Jesus, vai seguir Jesus, mas sempre de forma escondida, por medo, obviamente, da posição que ele ocupava, tá? Mas ele sabia que o que estava acontecendo aqui era da parte de Deus. Ele não tinha dúvida. Porém, ele não queria se comprometer, tá bom? Bom, aqui, se a gente tivesse que tirar logo aqui um aprendizado aqui, nós poderíamos já pensar, olha, quantas pessoas, tá, não se comprometem com Jesus por causa da sua posição, da sua autoridade. Quantas pessoas já consegue imaginar aí? Quantos políticos, quantos chefes, quantos empresários, né? Não se comprometem com Jesus ou admiram Jesus secretamente, tá? Simplesmente porque não querem se comprometer, não querem se expor, não querem perder a sua boa reputação, né? Quantas pessoas, tá? Então aqui fica uma observação para você fazer. Se você for esse tipo de pessoa, Nicodemos poderia ser bem mais notório nesse ministério de Jesus. Não que ele não tenha sido, tá? Depois você vai ver que ele que ajuda José de Arimateia a levar o corpo de Jesus. Ele faz algumas defesas, mas ele sempre serve Jesus às escondidas, tá bom? No versículo 3, Jesus responde, dizendo, olha, a resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ou em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus já fala aqui, ó, se quiser conhecer o reino de Deus, e aí você deve se perguntar o que é o reino de Deus, tá? Lá em Lucas 17, por exemplo, ele vai dar um exemplo falando assim, olha, quando disser o reino de Deus vem de lá, ou vem de cá, tá ali ou tá aqui, não vão, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Então o reino de Deus é o governo de Deus no coração de cada ser humano. Se alguém quiser experimentar esse governo de Deus no coração de cada ser humano, tá? A presença de Deus, o ministério de Deus na sua vida, é necessário que nasça de novo. Então não tem como a pessoa ela ter essa chamada experiência com Deus se ela não nascer de novo, ela viver com Deus, ela ter o governo de Deus, tá? Se submeter ao governo de Deus, se ela não nascer de novo. Tem que nascer de novo, tá? Isso é Jesus que disse, olha, tô dizendo a verdade, ele dizendo, tô dizendo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, tá? Quer ver o reino de Deus? Precisa nascer de novo. Ele falou com Nicodemos, tá? Então Nicodemos pergunta, como alguém pode nascer sendo velho? Porque ele já era velho. Então ele diz, olha, como é que eu posso nascer de novo já sendo velho? É claro que não tem como, né? Não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo, e renascer, tá? Ou nascer de novo. Então ele está falando, olha, tem alguma forma de um homem velho já nascer de novo? E aí Jesus responde, eu estou dizendo a verdade, ou digo a verdade, ou em verdade te digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, Jesus aqui, ele dá um método para poder nascer de novo, tá? Jesus dá o método aqui para poder entrar no reino de Deus. Aqui ele fala que tem que nascer de novo, mas aqui ele explica um pouco mais. Então a forma de entrar no reino de Deus, ou de conhecer o reino de Deus, é nascer da água e do Espírito. Bom, você deve estar se perguntando, tá, o que seria então esse nascer da água e do Espírito? Bom, aqui com relação à água, aí aqui essa parte aqui, ela não é tão, vamos dizer assim, tão objetiva, não tem uma explicação tão objetiva quanto a nascer da água, tá? Primeira coisa você já deve estar pensando, pode ser pelo batismo, tá bom? Pode ser pelo batismo, sim, pode ser pelo batismo. A segunda coisa também que pode ser, em Ezequiel vai falar sobre águas purificadoras, tá? Que correm do trono de Deus.
essas águas purificadoras, elas correndo dentro do coração humano, é o que a gente chama de regeneração. A pessoa ela é transformada de dentro para fora. Então, é uma segunda resposta e que talvez seja a mais interessante. Nascer interiormente. Pode ser pelo batismo, essa expressão que Jesus usou aqui, batismo nas águas. Pode ser pelas águas purificadoras, que seria realmente o Espírito, ou a água de Deus, né? As águas que descem do trono de Deus, ou aquela água que Jesus diz que jorra para a vida, que nós vamos ler futuramente, pode ser essa água correndo dentro do coração humano e fazendo a limpeza, tá? Ou uma terceira hipótese aqui, tá? Nesse caso eu falo hipótese porque não tem uma resposta concreta com relação a isso. É também a pessoa quando nasce da água seria um nascimento natural, a bolsa estourou, a pessoa nascer, não tem como conhecer o reino de Deus se a pessoa ela não vir ao mundo e também nascer do Espírito, tá? Ou seja, vem ao mundo como todos nós viemos e também nascer do Espírito, tá? Então essa parte aqui da água você pode ter essas três respostas, tá? Agora, nascer da água e do Espírito não tem problema. Do Espírito é realmente nascer de novo, você receber vida do Espírito de Deus, você ser regenerado por Ele, você ser salvo por Ele, você ser perdoado por Ele e vir morar em você. Então, não tem como a pessoa conhecer o reino de Deus se essas coisas não acontecer, tá? Por que aqui ele está explicando, olha, o que é nascer da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, se o ser humano quer conhecer o reino de Deus, se o ser humano que quer conhecer o reino de Deus, o que ele precisa? Ele precisa nascer do Espírito, porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito, beleza? É um ser espiritual. 2 Coríntios 5,17 diz, olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, tá? Nova criação, beleza? E aí Jesus vai dizer, olha, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. Então não fique impressionado, Nicodemos, eu ter dito isso. O vento sopra onde ele quer, ou onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Então ele está dizendo, olha, o Espírito de Deus, assim como o vento, ele sopra onde ele quer. Ele transforma a vida que ele quer, tá? Ele muda a vida que ele quer. Você não sabe nem de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, tá? Ou seja, aquele que é nascido de Deus também, ele passa a ser guiado pelo Espírito e também passa a se submeter à vontade do Espírito. Ele sopra onde ele quer, tá? E ele salva também quem ele quer, tá? Isso mostra também, irmãos, ou aqui é bom você prestar bastante atenção, porque tem pessoas que tratam o Espírito aqui, tá? Em vez de que ele está com E maiúsculo, o Espírito aqui está com E maiúsculo, aqui com E maiúsculo, aqui é maiúsculo, tá? Aquele que nasce do Espírito é Espírito, esse Espírito com E minúsculo já é Espírito humano. Esse Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus. Tem muitas pessoas que acabam tratando o Espírito Santo como uma força, tá? Eu não vou citar aqui, por exemplo, uma religião específica, tá? Mas eles tratam, por exemplo, o Espírito como uma força. É apenas um poder, apenas uma força, apenas uma energia, tá? Mas aqui nós podemos entender que se o Espírito ele sopra onde ele quer, tá? Assim como o vento ele sopra onde ele quer, ou seja, ele tem vontade, tá? Se ele tem vontade, ele é uma pessoa. Então isso é importante você passar a entender isso. Quando falar do Espírito, não trate somente como uma força, como um poder, como uma inspiração, como um vento. Ele é uma pessoa, tá? Aqui você vai entender, ó, o vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito, tá? Ou seja, as pessoas nascidas do Espírito vão ser direcionadas pelo Espírito, tá?
Então perguntou Nicodemos, me explica melhor isso, como que pode ser isso? E aí disse Jesus, você é mestre Israel e não entende essas coisas? Você é autoridade, lembra aqui em cima, aqui, ó. Você é mestre Israel e não entende essas coisas? Tá? 11, ele diz, asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos, do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Então ele está falando que, olha, todos quanto receberam, veio para os seus não receberam. Lembra lá em João capítulo 1, versículo 11? Ele veio para os seus não receberam, todos quanto receberam, deu-lhe poder de ser feito filho de Deus. Mas aqui ele está falando, nós damos testemunho e vocês não aceitam nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Então ele fala assim, eu estou falando de coisa ainda básica, estou falando do beabá da fé, tá? E é verdade, irmão, se eu for pensar bem, nascer de novo é o primeiro passo para se começar uma vida cristã, tá? Não é uma coisa terrena, mas é uma coisa que não dá para se explicar muito. A pessoa precisa apenas de uma coisa, crer. Então Jesus está falando assim, ó, eu estou falando aqui de coisa básica, tá? E vocês não estão aceitando. Como que vocês vão crer quando eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu. O filho do homem, falando dele mesmo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E é aquele versículo clássico que nós já conhecemos, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Eu vou ler só até aqui, e vou fazer um próximo vídeo para poder falar especificamente desse texto aqui, tá bom? E aí nós vamos fazer um exercício aqui para poder ler esse texto, que ele é o texto clássico do povo cristão, tá? Ele é o principal texto aí. Se você perguntar para qualquer cristão, ó, fala sobre esse texto, ele vai falar me fala o principal texto aí do Novo Testamento, eles vão citar esse aqui, tá? Então, eu vou fazer um próximo vídeo só sobre isso aqui e vou explicar para vocês como que a gente pode fazer essa interpretação. Mas vamos lá, vamos tirar algumas lições aqui. Primeira coisa que eu falei aqui acima, tá? Primeira coisa é que Nicodemos, pela sua autoridade, pela sua vida pública, ele serviu Jesus secretamente. Ele não se envolveu tanto com Jesus quanto podia, tá? Então fica aqui, por exemplo, um convite para você se comprometer mais, tá, com o Senhor. Talvez você está aí preocupado com a sua reputação, com a sua posição, com a sua autoridade, e você está perdendo a oportunidade realmente de viver o nascer de novo aqui, tá? Segunda coisa que nós podemos ver aqui é que Jesus fala, ó, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Isso, irmãos, é um negócio inegociável, tá? Talvez você está pensando assim, mas eu estou precisando de uma resposta de Deus agora, tá? Vamos respeitar o ciclo aqui da Bíblia. A gente não está aqui é uma conversa de Jesus com Nicodemos, é aquilo que eu falei, João está contando essa conversa, tá? Mas veja bem, isso é inegociável. Se a pessoa não nascer de novo, ela não vê o reino de Deus. Ah, mas eu estou na igreja, tem tantos anos, eu não estou afim de batizar, eu não estou afim de submeter, mas eu gosto, sou simpatizante. Ela não nasceu de novo, ela não vê o reino de Deus e ela não vai ver o reino de Deus, tá? Então ela não vai experimentar. Ela pode ser abençoada, ela pode ter, pela misericórdia de Deus, ter muitas coisas boas, mas ela não vai ver o reino de Deus. Ela não vai saber o que é o reino de Deus. Só vai saber o que é o reino de Deus quem realmente experimentou, tá bom? Quem realmente nasceu de novo. Então, aqui, ao mesmo tempo, é um chamamento para aqueles que ainda não fizeram fazer, tá? E é também uma alegria ao nosso coração saber de que nós que experimentamos o reino de Deus, nós que vivemos no reino de Deus, nós temos essa certeza que nós então nascemos de novo. Isso é bom. Isso nós podemos falar glória a Deus por isso, tá? Porque nós nascemos de novo. Nós podemos falar, Deus, obrigado.
essa satisfação que eu tenho de servir o Evangelho, de servir a Cristo, só acontece no coração de quem nasceu de novo. Isso não vai acontecer de quem não nasceu de novo. Ninguém vai ter prazer de servir o Evangelho, de sofrer pelo Evangelho, se não nasceu de novo, tá? Então, alegre-se e agradeça a Deus, porque aqui ele está dizendo, olha, se você precisava de uma resposta hoje, entenda, se você conhece o reino de Deus, é porque você nasceu de novo. Você é filho, tá? Todos, quando receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, tá bom? Aqui Nicodemos, então, questiona Jesus, porque ele não entende. Jesus reforça isso que é necessário nascer da água do Espírito. Eu expliquei aqui um pouco sobre água e Espírito, tá? Que é nascer realmente do Espírito Santo de Deus. João, ainda no Evangelho de João, vai dizer que o Espírito ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o responsável por fazer essa obra interior, tá? Jesus aqui confronta ele, fala sobre o vento, tá? Então, ou seja, o Espírito, aqui eu falei um pouco sobre não considerar o Espírito somente como uma força, tá? Como um poder, mas como uma pessoa. Isso é importante para a sua fé, tá? E aqui Jesus, então, começa a dizer as questões com relação ao que nós vamos falar no próximo vídeo, tá? Então, vamos tirar dois aprendizados principais aqui, que seria, então, se comprometer com o Evangelho, tá? Se comprometer com Cristo. E a segunda é Jesus, ele tá nos dando a certeza aqui que nós nascemos de novo. Se nós conhecemos o reino de Deus, ele está dizendo, você então nasceu de novo, tá bom? Meus irmãos, muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Espero você no próximo, então. Até mais. Tchau, tchau.